Meus irmãos, sejam bem-vindos. Meu nome é Carlos, sou um trabalhador aqui do Centro Espírita Semeadores do Amor e hoje nós vamos falar sobre o tema Fora da caridade não há salvação. Então, esse é um termo muito usado no Espiritismo, muitas pessoas que estudam a doutrina espírita conhecem, mas pela sua importância, vale a pena que nós estudemos um pouquinho e entendamos perfeitamente o que está por trás dessas palavras. Então, pensamos, a primeira coisa é salvação. O que é a salvação? Então, essa palavra ela nos remete àquela ideia de um julgamento, que as almas teriam após aqui a sua vida terrestre, um julgamento em que se decidiria se ela fez durante a sua existência, seguiu a lei de Deus, seguiria para um plano de benefícios eternos, que alguns chamam de céu. E se essa alma não seguiu a lei de Deus, seria então encaminhada para um ambiente de suplícios eternos, as chamas do inferno, como normalmente se fala. Mas essa é uma visão muito limitada, é uma visão alegórica que não condiz com o que nós estudamos no Espiritismo. A visão espírita é de que, na verdade, esse julgamento, esse momento de uma reflexão é uma condição moral. Nós vamos fazer a nossa análise através da nossa própria consciência. E, uma vez livres do corpo físico, com a nossa ampliação da nossa visão sobre o nosso ser, nós refletiremos então sobre os nossos erros e os nossos acertos, sobre as oportunidades que tivemos enquanto aqui encarnados e a evolução que nós tivemos nesse espírito, nessa caminhada espiritual. Mas então, basicamente, será uma conclusão, vamos dizer assim, através de uma análise pessoal, através da sua própria consciência, cada um verá a sua própria situação e não será julgado por um juiz de barbas longas ou um julgamento externo à sua própria pessoa. E todos querem ser salvos, obviamente, No passado, muitas pessoas, que não conseguiam se manter seguindo a lei de Deus, até tentavam encontrar subterfúgios, para conseguir a tal da salvação. E essa herança de atitude, infelizmente, ainda hoje algumas pessoas ainda a praticam. Se no passado haviam, por exemplo, na Igreja Católica, as indulgências, que as pessoas compravam um lugar no reino dos céus, através de contribuições financeiras à igreja, nós também vemos que hoje ainda muitas pessoas ainda acham que pela força do poder monetário, pela força do dinheiro, conseguirão um lugar nos céus. Vocês vejam que existem algumas igrejas em que se exige até contribuições obrigatórias, os dízimos, como se fosse uma condição para que a pessoa pudesse chegar ao reino dos céus. Mas todos buscam essa salvação, todos buscam um lugar melhor. Então nós temos que ver a visão espírita sobre esse assunto. Vamos ver como cada um de nós pode se colocar para que possa alcançar uma situação melhor no mundo espiritual. E o caminho para isso é através da prática da caridade. Mas caridade, o que é caridade? Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele publicou lá a questão 886, em que houve uma pergunta direta aos Espíritos sobre isso. Qual é a essência da caridade? E a resposta dos Espíritos: caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, vejam bem, os Espíritos não disseram que caridade era uma contribuição monetária para cada um adquirir o seu lugar na eternidade, um melhor lugar. Eles mostraram que a caridade é um processo, é um
estado de ser. Nós podemos ver também algumas pessoas que entendem que caridade é um ato mecânico, é de fazer, né? Se fala até de fazer a caridade, né? Em que alguém chega e dá uma contribuição, dá uma esmola, dá um prato de comida, uma muda de roupa para uma pessoa, e através desse ato mecânico, que é um ato que foi programado, você se programou para fazer aquilo, uma ação mecânica, se entende que se está fazendo uma caridade. Mas será que isso realmente é a caridade? Será que isso realmente está de acordo com essa explicação que os Espíritos nos deram? Então, para que haja a caridade verdadeira, primeiro tem que haver a benevolência, tem que haver um estado do espírito que o leve a ver os outros com bons olhos, ver os outros com a intenção de praticar o bem, indulgência para com as imperfeições dos outros. Você tem que reconhecer, sim, as imperfeições que existem nas pessoas, mas não julgá-los, não condená-los como se eles fossem uma segunda categoria de espíritos. Todas as pessoas são espíritos iguais, nós somos todos irmãos, todos iguais uns aos outros. Então devemos nos considerar como irmãos, como iguais. E o perdão das ofensas. Existem pessoas que dizem assim, eu não consigo perdoar, mas eu vou fazer isso por caridade. Isso é uma coisa, um contrassenso. Para que você possa fazer a caridade, você tem que, inclusive, estar em condições de perdoar ao seu irmão. Então, essa explicação dos Espíritos na questão 886, ela nos dá a abrangência disso. Então, caridade não é um ato mecânico, não é um processo, é um estado. Você não tem que fazer a caridade, você tem que ser caridoso. É um estado permanente de aplicação da benevolência, da indulgência e do perdão. Nós temos na primeira epístola de Pedro aos Efésios, no capítulo 4, item 8, em que está escrito: o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que coisa interessante. O amor tem o poder de cobrir os pecados, os nossos erros pretéritos. Então isso mostra a força que tem um ato de amor. E a caridade nada mais é do que um ato de amor. E quando o Espiritismo se utiliza da caridade como âmago, né, da sua mensagem, ele reafirma o cristianismo puro que tem por trás da sua doutrina. O Cristo, quando nos passou a sua doutrina de amor, ele sempre tratou amor e igualdade entre os homens. Ele sempre tratou amor e a caridade, ajudar aos outros, tratá-los como iguais, humildade. Então isso tudo está dentro do conceito do âmago, vamos dizer assim, do cristianismo e também do espiritismo. Quando nós praticamos a caridade, nos aproximamos, nos unimos aos outros homens e nos tornamos, então, uma grande família espiritual. E mesmo que a caridade seja de forma material, seja através do auxílio de uma refeição, de uma muda de roupa, de uma estada, né, um abrigo, mas sempre haverá a intenção da benevolência para aquele irmão. Agora, a caridade também não precisa ser somente material, ela pode ser uma caridade moral. Então, dar a atenção a uma pessoa que precisa de atenção, dar ouvidos, tratar uma pessoa como uma pessoa, com respeito, com humildade, com uma ação igual, um olhar de igual para igual. Isso também é uma caridade, isso valoriza o nosso irmão, valoriza o nosso ser. Então, resumindo a prática da caridade, nós entendemos que a prática do amor, né, da caridade, é o caminho que nós temos para a reafirmação do cristianismo e a depuração das nossas questões morais pendentes. Né? Todos aqueles nossos erros do passado, através dessas atitudes positivas, nós poderemos como que neutralizá-los e nos preparar para questões mais à frente. Agora, algumas pessoas
Elas não falam fora da caridade não há salvação. Elas dizem assim, fora da igreja não há salvação. Então vocês vejam, uma coisa limitante. Aquela igreja seria a salvação. Quem estiver naquela igreja está salvo. Quem não está naquela igreja está condenado. Então é um dogma, né, exclusivista, absoluto, que separa os homens, né? Se fundamenta em coisas particulares de alguma igreja específica. E qual é a consequência da adoção desse dogma? Né? A separação, a desunião, chegando mesmo ao ódio, né? Nós vivemos ao longo da história do homem diversos momentos em que esse exclusivismo de uma determinada igreja produziram guerras, né? Produziram mortandades, né? Coisas terríveis que se faziam em torno de Deus, em nome de Deus. Né? Vejam, por exemplo, as cruzadas. Né? O que foram as cruzadas? Né? Eram guerras em que se matava, se mutilava, se dizimava populações inteiras, pasme, em nome de Deus, em nome do amor. Como você pode matar, despedaçar pessoas, dizendo que está fazendo em nome do amor de Deus? Então é uma coisa totalmente, né, sem lógica. Então nós consideramos que o que deve ser valorizado é o amor e a caridade. Esse é que deve ser considerado como a essência e o caminho a quem busca essa tal salvação ou a sua elevação espiritual. Todos falam que são irmãos, né? Dentro de uma determinada igreja, dentro de uma determinada congregação. Mas você conseguir olhar toda a humanidade como irmãos já é um mundo bem diferente. E a mensagem do Cristo, ela não foi exclusivista, ela não disse naquela época que somente os judeus seriam salvos, seriam conduzidos ao reino do Pai. Ele disse que os homens, Jesus, ele abrangeu a humanidade toda. E, inclusive, logo depois da sua partida, ele mandou os seus discípulos que eles fossem ao mundo, fossem aos quatro cantos do mundo para passar a sua mensagem. Então, sempre Jesus, na sua visão, naquilo que ele passou para nós, ele passava união dos homens. Então, nós não podemos valorizar algo que seja separatista, que seja exclusivista. Alguns dizem, fora da verdade não há salvação. Então, como se algum de nós fosse dono da verdade, como se alguma igreja, alguma congregação pudesse ser dono da verdade. Não existe nenhum homem que seja dono da verdade integral. Todos nós temos, na verdade, temos aspectos da verdade, mas a verdade absoluta, somente os espíritos mais evoluídos, aqueles que atingiram um nível de pureza, é que poderão ver a verdade, poderão entender o que é a verdade. Nós, devido às nossas limitações, devido às nossas inquietudes, às nossas inseguranças, nós podemos ter elementos da verdade e devemos ser coerentes com isso. Se nós não temos a verdade, por que devemos exigir a verdade de Deus? Então nós temos que pensar na nossa situação atual, ver-nos como realmente somos, homens ainda imperfeitos, ainda em busca de uma evolução. Por isso não devemos pensar que só a verdade é que seja a salvação. Nós não temos essa verdade. Então nós devemos estar buscando essa verdade. Então, tanto a dizer que alguns homens têm a verdade ou que alguma igreja tem a verdade, são dois elementos exclusivistas e que não é o caminho. São coisas que vão separar as nossas multidões, os nossos irmãos. Vamos pensar no Espiritismo, se o Espiritismo em algum momento leva as pessoas a pensar isso. E ninguém no meio espírita diz, fora do Espiritismo não há salvação. Não é essa a condução que o meio espírita dá. Mesmo porque nós entendemos
que você não precisa ser espírita para conseguir a sua evolução espiritual, para conseguir uma situação melhor no mundo espiritual. Você tem que praticar a lei de Deus, você tem que seguir o Evangelho de Jesus. E isso você pode fazer em qualquer religião. Então o espírita, basicamente, ele respeita todas as outras religiões. E ele entende que todos os caminhos, uma vez escolhidos pelo homem, o podem levar à união com Deus. Tudo vai depender do que ele vai fazer nesse caminho, nesse processo. Então, o Espiritismo ele dá uma forma mais ampla de você observar isso. E a gente faz isso por quê? Por que o Espírito ele age dessa maneira? Porque ele entende que a mensagem de Jesus é uma mensagem que não é exclusivista. Ele entende que o pensamento de Jesus, com seus conceitos de amor e caridade, ele dá sempre também a liberdade de escolha ao ser. Veja, Jesus, durante a sua estada aqui, ele nunca condenou as pessoas. Ele teve contato com pessoas em erro, pessoas criminosas, pessoas que quiseram fazer coisas erradas, mas ele nunca os condenou. Ele lhes aconselhava, não pratiques o erro. Mas ele respeitava a decisão de cada um. E nós, quando estudamos o Espiritismo, nós aprendemos que nós temos o livre-arbítrio. Temos a condição de escolher o nosso caminho. E esse caminho pode nos levar a uma estrada bem tortuosa, podemos ter muitos dissabores nesse caminho, mas será uma opção de cada um. Então, o que nós precisamos fazer é seguir o nosso caminho orientados pela máxima de Jesus. E aí sim poderemos almejar essa tal salvação. O Espiritismo, quando ele adota essa máxima fora da caridade não há salvação, ele na verdade está muito coerente com a sua origem. A origem do Espiritismo é o Evangelho do Cristo. Então o Evangelho do Cristo é o âmago, o elemento principal. E logicamente o Evangelho do Cristo, como está calcado no amor, na caridade, na igualdade dos seres, esta é a bandeira que o Espiritismo tem que seguir. Agora vejam bem, quando nós falamos em caridade, nós entendemos que é uma ação, é uma coisa positiva. E tem pessoas que pensam assim, não, eu não vou fazer o mal, e não fazendo o mal eu estou bem na fita. Vou ser salvo porque não fiz o mal. Então vejam bem, não basta não fazer o mal. É importante que seja praticado o bem. É importante que nós tenhamos uma atitude positiva e não que nós fiquemos numa atitude de esperar que alguma coisa aconteça. É necessária a ação da vontade. Você ficar na inércia, na despreocupação, eu já serei salvo, já estou nessa igreja, já faço isso, aquilo que é recomendado pela igreja, então eu já estarei salvo. E não se preocupe em fazer o bem. Então essa não é uma atitude salutar. Nós já vimos através das nossas atividades espíritas, nós vimos, por exemplo, em reuniões mediúnicas, espíritos que eram seguidores de determinadas igrejas e que tinham uma visão clara de que seriam salvos, de que ao chegar no mundo espiritual teriam um mundo de deleites, teriam um tratamento VIP, vamos dizer assim, quando chegasse no mundo espiritual, porque seguiam exatamente as orientações que davam nas igrejas que seguiam. E qual não é a sua decepção ao chegar lá no mundo espiritual e perceber que não há esse tratamento VIP? E que, na verdade, cada um tem a condição, tem um tratamento, por assim dizer, de acordo com o seu desenvolvimento moral. E que não basta você estar filiado a essa ou aquela religião, estar filiado a essa ou aquela casa, e com isso teria condições melhores ou privilegiadas. Há casos, inclusive, de dirigentes espíritas, que chegam e ficam, assim, vamos dizer assim, perplexos de não terem um tratamento mais pomposo, porque eram dirigentes. E, na verdade,
pode ser até dirigente, pode ser um grande numa determinada religião, mas o que vai importar na espiritualidade é o bem que você pratica. Então esse é que vai lhe conduzir a essa tal salvação e não a igreja ou a crença que você se dedicou. Quem trabalha na caridade, ele tem alguns sacrifícios a fazer, né? Tem gente até que acha que esse negócio de fazer caridade não é bom não, porque as pessoas sofrem, as pessoas se sacrificam pelos outros, sacrificam a sua vida pessoal em detrimento dos outros. As pessoas veem isso e tiram essa conclusão. Mas vejam, que engano estão cometendo. As pessoas que praticam a caridade, as pessoas, falando da maneira correta, que são caridosas normalmente, são pessoas que são mais felizes. São pessoas que se sentem bem, são pessoas que até o seu próprio corpo, a sua própria mente funcionam melhor. Existem alguns estudos médicos que mostram que pessoas que trabalham na caridade constantemente têm a sua fisiologia alterada em relação a outras que não fazem, porque a prática do bem, ela fortalece o espírito, e o espírito se fortalecendo também fortalece o seu corpo. Quem age na caridade vive numa felicidade, na felicidade da realização, de ter a possibilidade de ver os outros felizes. Como não é gratificante quando nós chegamos, por exemplo, numa atividade de distribuição de alimentos, de distribuição de sopa, de poder tratar bem uma pessoa, de fazer com que aquela pessoa se sinta realmente um ser humano, e a gente receber um sorriso de felicidade, um sorriso de gratidão, de se sentir pessoa. Tem pessoas humildes que dessas que andam pelas ruas que dizem, já deram depoimento para a gente, que se sentem como pessoas de vidro, porque dizem que as pessoas olham para elas e nem as veem, nem comentam, parece que não as veem, parece que elas são transparentes. Então, quando você, através da caridade moral, por exemplo, a trata como um ser humano, você dá a ela a relevância que um irmão dá ao seu outro irmão, essas pessoas ficam muito gratas, essas pessoas se sentem bem. E você, ao mesmo tempo, também se sente muito bem por isso. Então, não existe essa situação de que haja um sacrifício penoso, que seja penoso fazer a gratidão. Se não vejamos alguns espíritos nobres que nós passaram aqui pela Terra recentemente, vejamos, por exemplo, né, o Chico Xavier, né, ao longo da sua vida, de toda a sua idade, cheio de problemas físicos, cheio de problemas de toda a natureza, de respiração, de coluna, e ele, quando trabalhava, se sentia muito bem. E quando perguntaram certa vez se não era demais ele estar trabalhando naquela condição, ele dizia assim: pois eu me sinto muito bem quando estou aqui trabalhando. Outros exemplos, nós estamos vendo Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce mesmo, né? Com idade avançada e se dedicando aos pobres, e mesmo com problemas de saúde, elas se dedicavam e se sentiam bem naquilo que faziam. Então, realmente, praticar a caridade é algo que nos ajuda. Então, não é só por a questão de que vai ser salvo, de que vai para o reino dos céus, ou que vai ter uma condição melhor. Prática da caridade é algo que nos traz uma melhoria, tanto espiritual quanto física. Agora, também nós temos que lembrar o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 8, em que se diz: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Então veja, prática da caridade não é para se mostrar, não é para que as pessoas vejam que você é caridoso. De nada importa se as pessoas vão lhe considerar caridoso ou não. Você precisa, nas suas atitudes, viver a caridade, ser realmente caridoso. Essa é a grande relevância, essa é
a grande conquista que o Espírito tem. E com isso, poder então aspirar a ter um ambiente melhor no reino dos céus, ou a felicidade eterna, como eu gosto. Mas aqui nós vamos encerrar as nossas reflexões sobre esse tema. Esperamos que todos tenham tirado proveito e desejando um até breve.